Hoje o conteúdo é para falar sobre a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu sou ressonante há aproximadamente 2 anos. Eu já estou na minha 8ª onda, indo para a 8ª onda. E eu tenho muita coisa para trazer para vocês. Gostaria de ter feito um vídeo de atualização, onda após onda, mas como as coisas acontecem muito dinamicamente, não consegui fazer e atualizar vocês. Tenho alguns vídeos de ressonância harmônica no canal, mas agora vou atualizá-los aí retrospectivamente, dizendo o que mudou na minha vida, qual foi a contribuição da ressonância harmônica na minha vida até o momento. Bom, primeiro eu escolho dizer que eu não sou da equipe do professor Hélio. Eu falo da ressonância harmônica por ser uma ferramenta que funciona, porque eu sou ressonante, então eu falo em primeira pessoa por ser ressonante, mas não faço parte da equipe do professor Hélio Couto, não tenho autorização para falar por ele. Portanto, deixarei os links dele abaixo, se alguém tiver interesse em ser ressonante e, enfim, ir atrás dessas informações. Eu vou deixar o site dele abaixo para que vocês se informem, mas de qualquer maneira eu escolho trazer aqui o que eu tenho de conhecimento sobre isso, porque, como o professor fala, né, uma vez que você estuda e faz tudo, você pergunta, e agora, o que mais? E ele fala, vai e ajuda o outro. Então, é isso que eu estou fazendo nesse momento, em trazer para vocês essa informação, para quem ainda não é ressonante, para quem escolhe fazer o caminho das palestras, enfim. Então, a primeira coisa, para quem ainda não é ressonante, o professor Hélio Couto ele tem um trabalho chamado ressonância harmônica, que consiste em transferência de informações para o campo de qualquer pessoa que escolhe receber. Então, você pode escolher qualquer informação, e ele fala qualquer pedido, qualquer pedido. É claro que sempre para unificação do todo, sempre para o bem de todos. É uma ressonância de onda de amor que é enviada para você. O professor Hélio Couto, já vi ele falando em alguma palestra que quem lidera esse trabalho é Jesus Cristo, portanto é algo pautado no amor, no bem. Então, certamente, a gente está falando de quaisquer informações que cooperem para o bem. Então, essa transferência de informações é feita a partir de e-mail que você solicita para o professor, você preenche um formulário, mas antes que você faça essa solicitação, é necessário que você assista ao Caminho das Palestras 1 e ao Caminho das Palestras 3, que são 2 caminhos de palestras diferentes que estão disponíveis lá no site do professor, que é cursoshelio-couto.com.br. Antes ele disponibilizava essas palestras de forma gratuita, hoje em dia eu acredito que tem alguma taxa pequenininha, não vou dizer qual é o valor, porque enfim, depois vocês podem entrar lá no site e olhar, mas é necessário que faça todo esse caminho das palestras, tanto o 1 quanto o 3, o 2 ele não é obrigatório. Além disso, você também precisa ler um livro chamado Mentes Informadas, que o professor Hélio disponibilizava também gratuitamente no site dele. Não sei se esse conteúdo ainda é gratuito, mas era disponibilizado gratuitamente no site, um livro em PDF, mas também é possível adquiri-lo, enfim, pela a forma física do livro. Depois que você já se apropriou dessas informações e já assistiu todo o conteúdo do professor Hélio, já leu o livro, então você está pronto para pedir a sua primeira onda da ressonância harmônica. Aí sim você vai preencher um formulário, escrever e fazer lá, né, pontuar tudo de acordo com o que ele pergunta, quais são as áreas da sua vida que você gostaria de modificar e etc. Primeira coisa que eu vou trazer para vocês de clareza, assim, que mudou para mim, foi que eu fiz o pedido da onda e antes mesmo que chegasse a minha onda, eu já fui
observando muitas mudanças. Então, imediatamente eu percebi já os meus hormônios e substâncias aí do cérebro já sendo equalizadas. Então, acho que dopamina, serotonina, endorfina, melatonina, sabe? Foi tudo regulando de uma maneira que eu comecei a ficar melhor, comecei a me sentir melhor, começou a me dar uma sensação de bem-estar. Então foi a primeira coisa. Eu também comecei a ter mais disposição para fazer aquelas coisas que eu cotidianamente dizia que ia fazer, mas eu acabava me parando porque eu tenho uma questão de sentir muita dor, né? Tem uma questão importante de coluna, vários parafusos e tudo mais. Então o fato de estar com dor sempre me paralisava. Então eu falava, olha, eu vou começar uma atividade física, um exercício, e aí eu procrastinava muito isso por conta de dores. E aí depois eu parei de procrastinar, foi só colocar a ressonância que eu percebi que já mudou nesse sentido. Eu comecei a pensar, não, isso, apesar de sentir dor, isso vai me fazer sentir melhor, no sentido de que vai fortalecer a minha musculatura, então eu preciso fazer. Então você coloca algumas prioridades, você consegue executar algumas coisas a partir das suas prioridades. É uma coisa que eu percebo também que já te dá aquele impulso de ir atrás para você alcançar aí a sua melhor versão, aquilo que você entende que tem que mudar, que tem que melhorar, né, e tudo mais. Uma coisa que para mim funcionou, eu sempre fui muito perceptiva, desde criança tenho o campo sutil, a pineal, acredito que bastante aberta, então eu via coisa, já ouvia informações, recebia informações. Isso para mim sempre foi muito fácil de perceber, assim, né, e saber o que Deus está esperando de mim naquele momento. Então ter um diálogo muito fluido, assim, com a espiritualidade. Só que quando eu me tornei ressonante, isso aumentou ainda mais, assim, exponencializou muito, mesmo que nas primeiras ondas eu não tivesse pedido algumas habilidades como algumas pessoas pedem, né? Que são, por exemplo, visão remota, projeções, telepatia e tudo mais. Eu não pedia esse tipo de coisa porque isso já era muito aflorado em mim. O professor Hélio também fala que a pessoa que tem alguma questão de saúde, então algum órgão que não funciona muito bem e tal, também pode pedir a informação de um órgão saudável. É muito importante também isso, porque eu conheço diversas pessoas que nesse momento atravessam tratamentos para cura de doenças. Então é uma informação que acredito seja muito relevante também para divulgar, porque tem muita gente que poderia se beneficiar desse conteúdo, e eu não conheço nada na atualidade que seja mais moderno e mais, como que eu posso dizer, e mais tecnológico. Não tem como, porque ele tá te mandando uma informação como se fosse assim para sua nuvem pessoal, e não tem como você não receber em tempo real, né? Ele fala que você pode reproduzir a sua onda e colocar lá no volume 0 e seguir sua vida, você não precisa ficar perto. Mas por outro lado eu também percebo que tem a possibilidade de fazer reprodução automática, né? Então você não precisa nem dar o play na onda diariamente. Eu conheço muita gente que não acredita, e aí a pessoa acredita, pero no mucho, mas aí ela reproduz e fica lá ouvindo a onda, né? Como se aquilo fosse necessário para funcionar e tal. De qualquer forma, é extremamente tecnológico. Quando você envia o e-mail, você já se conecta com aquilo e já começa a receber, você já começa
a perceber. Se você enviou, ele nem abriu ainda o seu e-mail, mas você já começa a perceber a influência das consciências que você pediu. É muito incrível, assim. Eu sou uma pessoa muito... tem uma coisa, uma veia de justiça muito grande quando eu vejo algumas situações injustas, pessoas sofrendo injustiças. Eu já não conseguia me calar, já não conseguia ficar quieta, já não conseguia fingir que não vi. Pedindo a consciência de Jesus Cristo na ressonância harmônica, isso potencializou demais. Então essa veia de não deixar, sabe, uma situação sem reparação, uma pessoa sofrendo alguma injustiça na minha frente, isso se potencializou demais. Outra coisa que eu percebo que vai te direcionar também é para o seu propósito. Então não tem como você ficar no escuro quando você pede a ressonância harmônica. O seu propósito grita para você, isso vai ficando muito mais claro, muito mais nítido, muito mais evidente do que um dia foi. Eu conheço bastante gente que não tem clareza de propósito, e quando você é ressonante, você automaticamente vai recebendo essas clarezas. Você vai tendo muita clareza do que você veio para fazer nesse mundo, de qual é a sua missão, o que você tem que fazer, para onde você tem que ir, com quem você tem que falar. Eu recebi assim ideias muito fortes. As pessoas se conectam com você com total facilidade. As pessoas me perguntam sobre catarses, recebo algumas mensagens sempre me pedindo para falar sobre a ressonância harmônica, sempre me pedindo para falar sobre as catarses. Eu não tenho muita coisa para falar sobre catarse, porque graças a Deus eu iniciei 2 ferramentas, né, simultaneamente, que foi a ressonância harmônica, que foram as barras de Axis. As barras de Axis, elas eliminam, elas deletam os arquivos da sua mente que não funcionam mais para você, que fazem com que você funcione por pensamentos, sentimentos e emoções, que você funcione por repetição de ciclo, fique ali que nem um hamster na esteira. Então, as barras, elas limpam todas as crenças limitantes aí que estão te impedindo de ser o ser infinito que você é, e enquanto a onda da ressonância vem. Então, se a onda da ressonância desce, entra e ela choca com uma crença e choca com um paradigma, é o momento em que você tem catarse. Se você está limpando essas crenças e esses paradigmas com as barras de Axis, que ao tocar na sua cabeça, nos 32 pontos, né, com toques sutis, você elimina sentimentos, pensamentos, emoções, traumas, dramas, pontos de vista, crenças limitantes que estão te travando. Então a onda entra com facilidade, alegria e glória, e não te traz assim essas situações de catarse. Eu vejo muita gente passando por catarses pesadas, porque às vezes a pessoa está lá na 10ª, na 20ª onda. Então algumas crenças que não foram liberadas ainda, elas estão chocando, assim, elas estão ali muito resistentes, e a onda é uma onda de puro amor. Ela quer entrar, mas ela choca com essas limitações que a pessoa até o momento não conseguiu soltar. O trabalho das barras de Axis nesse sentido, eu vejo que ele acaba sendo complementar, apesar de ser 2 ferramentas totalmente diferentes, criadas por pessoas diferentes, canalizadas por pessoas diferentes, mas que nem se conhecem, né? Eu presumo, porque um é Gary Douglas, que está nos Estados Unidos, e o outro é o professor Hélio Couto, que graças a Deus está bem pertinho aqui, está bem pertinho daqui de onde eu moro, inclusive. Eles são pessoas diversas, que têm os seus dons, que canalizam ferramentas. Então as ferramentas
não tem nada a ver uma com a outra, mas elas têm tudo a ver no sentido de que elas se complementam para quem tem a felicidade de usar as duas. Eu não sabia disso, mas tive a graça, a felicidade de iniciar as duas ferramentas ao mesmo tempo. E foi a melhor coisa que eu pude fazer, porque quando a gente está muito preso no trauma e drama, nos pensamentos, sentimentos e emoções, que são a harmônica baixa do ser, saber, perceber e receber, como diz o Gary, a gente fica preso nisso e não solta as crenças, não solta os paradigmas e não deixa o ser fazer o trabalho dele. E quando você não resiste a essas ondas, essas informações, é quando você consegue ter o pico de onda com o pico de onda que o professor Hélio fala. Então esse vídeo é justamente para quem tem interesse nessa ferramenta, para quem já conhece o trabalho do professor Hélio Couto, então escolhe conhecer o trabalho do professor Hélio, escolhe ir atrás para pedir a sua onda da ressonância harmônica. Eu sou muito grata a essa ferramenta exponencializou os meus dons. Eu já tinha esses dons de telepatia, de visão remota, de projeção. Eu ampliei isso. Essa ferramenta tirou os véus que eu tinha para determinadas situações, pessoas. Eu sentia, mas era aquela coisa que não era muito... não era facilmente explicada ou não era cognitivo e, portanto, eu não dava muito crédito quando eu sentia alguma coisa com relação a lugares, com relação a pessoas e situações. Eu ainda ficava numa insegurança. Com a ferramenta eu não tenho insegurança nenhuma, assim, é como se tirasse literalmente o véu para você enxergar aquela pessoa como ela é, para você enxergar aquela situação realmente como ela é, aquela relação que você tinha, que alguma coisa já te dizia que não estava muito certo, você enxerga assim com uma clareza gritante. Então foi muito bom, assim, me trouxe muita clareza. É muito bom porque eu pretendo continuar com as minhas ondas, mas é uma das melhores funcionalidades aí para eu operar no dia a dia. Eu vejo que foi me trazer segurança para os dons que eu já tinha e exponencializar ainda mais esses dons de campo sutil que eu já tinha. Outra coisa foi que eu percebi que aumentou muito os meus sentidos, todos os meus sentidos. Então, visão, aí complementarmente, né, tanto as barras, processos corporais, como a ressonância harmônica, eu zerei uma miopia que eu tinha uma miopia que acho que já estava em 1,5 grau, mais ou menos, e eu zerei essa miopia, graças a Deus meus olhos escolheram ver e eu hoje não tenho mais essa miopia. Foi algo bem interessante, porque no momento em que eu fui fazer um exame para renovar a minha habilitação, poucos meses depois de ter iniciado barras de Axis e ressonância harmônica, o médico não colocou a informação do olho, né, da miopia na carteira de motorista. E eu achei estranho aquilo, porque eu falei, nossa, ele não colocou, né, que estranho, geralmente ele coloca... que é obrigatório o uso de lentes corretivas e tal, ele não pôs, achei estranho. Quando foi depois, eu marquei uma consulta com o oftalmo, alguns meses depois, e o oftalmo fez todos os testes e falou, não, realmente, a sua melhor condição de enxergar é sem as lentes, então não precisa de lentes corretivas. Eu fiquei muito contente, porque não imaginava que isso seria possível. Afinal de contas, o que a gente escuta é que miopia não regride, que miopia só pode diminuir quando você faz a cirurgia e tudo mais. Olfato também extremamente potencializado, assim, o meu olfato ele foi potencializado demais.
às vezes eu sinto coisas assim muito, muito distantes. Acho que nem nos momentos que eu estive gestante, porque grávida tem os sentidos muito também aflorados, nem nos momentos que eu estive gestante eu não tinha o olfato tão potente, sabe? Que mais que eu poderia dizer para vocês? A audição, posso dizer que eu sempre tive a audição assim mais sensível. Bom, fora isso, percebo muito essa coisa do networking, assim, a conexão com as pessoas, um magnetismo muito forte. Eu vejo que a ressonância claramente potencializa muito isso. Eu acho que o que eu posso trazer para compartilhar hoje, pelo menos para trazer uma clareza para as pessoas do que é a ferramenta, do que pode contribuir, né, a ferramenta. Eu sou só gratidão ao professor Hélio Couto e à equipe dele. Sou muito feliz de participar, né, de ter conhecimento dessa ferramenta. Eu estudo o professor Hélio Couto desde 2014, mas eu me tornei ressonante 2 anos atrás. Não sei porquê, eu acho que a gente só capta quando capta e de fato eu só captei agora. Eu só captei aí 2 anos atrás de ter essa iniciativa de ressonância harmônica, mas até então ele falava e parecia que eu estava dormindo com relação a essa coisa de pedir a minha ressonância, mas eu estudo muito o professor Hélio Couto desde 2014, portanto já faz 11 anos. E sou muito feliz assim, por conhecer esse trabalho, por estar viva aqui na Terra no mesmo momento que o professor Hélio. Eu acho que é um privilégio pra gente, né? E eu escolho receber aí desse privilégio e receber dessas ferramentas maravilhosas. Quem tiver alguma coisa para compartilhar aí sobre a ressonância, quem quiser falar um pouquinho sobre a sua experiência, deixa nos comentários. Eu vou colocar abaixo um grupo para quem tiver interesse de trocar informações, para quem é ressonante e escolher trocar informações. Vou criar um grupo aí abaixo também. A gente pode fazer um grupo no Telegram, um grupo no WhatsApp, pra gente trocar informações, tá bom? Mais uma vez, quem tiver interesse, entre no site do professor Hélio, que eu vou deixar aqui abaixo, tá certo? Um grande beijo pra vocês, uma ótima viagem aí, se você é ressonante. Se você ainda não estude o Caminho das Palestras e vá conhecer esse trabalho lindo, porque vale super a pena. Um grande beijo, até a próxima.